pessoal, eu estou aqui para falar para vocês sobre os lipídios, tá? Os lipídios são moléculas orgânicas, tá? São compostos orgânicos, dando sequência aí ao que a gente já tinha visto anteriormente sobre os carboidratos. Os lipídios são formados por ácidos graxos, tá? Que são ácidos orgânicos formados por longas e grandes cadeias de carbono, tá? Eles fazem parte de um grupo chamado grupo carboxila, tá? Elas têm um caráter ácido, tá? Numa cadeia de carbono e hidrogênio não polares, certo? Então, os lipídios eles possuem funções, né, energética, de reserva energética, são isolantes térmicos, são impermeabilizantes, estruturais, isolantes elétricos e tem a função de absorver nutrientes também. Reserva energética, em que momento? Quando a gente ingere um carboidrato, ele é transformado em açúcar. Esse açúcar ele vira uma gordura depois dentro do nosso organismo. Então, a função energética é essa, né? É transformar o carboidrato em gordura no nosso organismo. Então a gente tem o tecido adiposo que funciona como uma reserva de energia, tá? Essa gordura ela funciona como uma reserva de energia pra gente, como funcionam lá nos ursos polares, por exemplo. Eles comem uma grande quantidade de gordura e ficam um tempão sem comer, tá? Porque o organismo vai gastando aquilo depois. Isolante térmico, né? Conforme a gordura ela isola, ela não deixa a temperatura ficar mudando constantemente, né? Então ela auxilia nesse processo, né? Os lipídios auxiliam nesse processo. Impermeabilizantes, a gente vai ver ali depois no grupo de cerídeos que eles funcionam como impermeabilizantes, eles não deixam a água ter contato direto com aquilo, né? Eles impermeabilizam determinadas coisas. Tem função estrutural, porque eles atuam na estruturação da membrana plasmática, tá? Por conta dos fosfolipídios, e também isolante elétrico. Nós temos algumas células no nosso organismo que são chamadas de neurônio, tá? Elas estão espalhadas pelo nosso corpo inteirinho. E esses neurônios, eles funcionam, né, para transmissão de impulso nervoso. E de que forma que isso acontece? Conforme a gente toca, né, nós tocamos uns nos outros, a camada ela captura, né, a sensibilidade e ela passa pelo neurônio que vai passando de um para o outro essa sensação. Aí o que acontece? Depois que você sentiu, né, ela vai passar pelo axônio e pelos dendritos e botões sinápticos, né? Aí nós temos a bainha de mielina. A bainha de mielina ela funciona como um isolante elétrico, tá? Ela é formada por uma capinha de gordura e essa capinha de gordura ela não deixa com que essa eletricidade que nosso corpo produz se dissipe, tá? Então ela protege, por isso que ele é chamado também de isolante elétrico. E a absorção de nutrientes por conta das vitaminas lipossolúveis, né? Elas auxiliam nesse processo, tá? Porque são formadas por sua base aí de lipídios, ok? Vou falar agora das divisões de grupo dos lipídios. Os lipídios são formados pelos glicerídeos, tá? Que são os óleos que normalmente nós encontramos nos vegetais, tá? Como óleo de azeite, né? Óleo de soja. E principalmente eles são encontrados nas plantas. Porém, eles são encontrados de forma sólida dentro do nosso organismo, tá certo? Temos também os cerídeos, né? Que é um outro grupo de lipídio formado pelas ceras. E essas ceras, nos vegetais, elas funcionam como uma camada de proteção nas plantas. Então não deixa que a água tenha contato direto com as plantas. Já no caso dos animais, tá? Nós encontramos esse grupo bem forte nas aves, tá? Por que nas aves? As aves lembram da glândula uropigiana. É uma glândula que as aves possuem próximas à cauda, principalmente as aquáticas. Conforme elas ficam mexendo muito na glândula, essa glândula produz uma cera que é espalhada pelas penas dessas aves e não deixa com que essa ave afunde dentro da água e nem se molhe muito durante uma chuva, por exemplo. Ela impermeabiliza, tá, as penas. E aí, esses cerídeos eles são formados por um álcool e um ou bem mais ácidos graxos, tá? Os carotenoides. Quem são os carotenoides? Os carotenoides são pigmentos
que dão coloração vermelha, laranja e amarela aos vegetais. São as vitaminas, lembra que eu falei aqui anteriormente? Principalmente vitamina A, que auxiliam, né, no processo de... auxiliam os olhos durante o processo de visão, né, de enxergar as coisas. A ausência dessa vitamina A, ela vai ocasionar a xeroftalmia, né, que é a deficiência da visão noturna, tá certo? E a gente consegue ver aqui também os fosfolipídios, que são aqueles essenciais para a formação da membrana plasmática, tá? Eles têm uma camada hidrofóbica ou hidrófoba e uma camada hidrofílica, que é a camada que a gente consegue encontrar mais próxima à água. Essa parte hidrofílica, ela fica em contato com o citoplasma, tá? E a parte hidrofóbica não entra em contato com o citoplasma. Os fosfolipídios, eles lembram muito um palitinho de fósforo. Imagina que vários palitinhos são encostados uns nos outros para a formação da membrana. Então a nossa membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, certo? E para finalizar, os esteroides, tá? Porém, não menos importante, são os colesteróis, tá? O LDL e o HDL. Eles são formados, né, em sua principal localidade ali, entupir a veia e matar as pessoas. Brincadeira, né? Eles são formados e eles normalmente somente em sal animal, tá? E eles, conforme a gente tem muita molécula de lipídio, de esteroide, né, de colesterol, alguns têm a função de se acumular em vasos sanguíneos. E aí ele vai ocasionar um entupimento desse vaso, ocasionando um grande problema para você, tá? Então, lembrando que você não vai encontrar colesterol em célula vegetal de forma alguma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá bom, pessoal? Vão fazendo os exercícios desse capítulo e eu vou pedindo para vocês depois lá pela plataforma do Google Classroom e também pelo WhatsApp, beleza? Até mais!